A veste da fé age pela caridade, numa conversão contínua, na docilidade ao Espírito Santo, na prontidão em acolher e sermos transformados. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos do 1 ao 14. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, nesta quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, nós celebramos a memória litúrgica de São Pio X, bispo. A palavra de Deus nos convida a uma profunda reflexão sobre o convite divino e a radicalidade da nossa resposta. As leituras de hoje, aparentemente díspares, encontram um ponto de convergência no chamado à transformação interior. No Evangelho de São Mateus, hoje, o Senhor nos apresenta a parábola do banquete das bodas, uma imagem riquíssima da generosidade de Deus que prepara uma festa para o seu Filho. É um convite à plena comunhão, à participação no reino. Contudo, a reação dos primeiros convidados é desanimadora. Aqui nós encontramos desinteresse, negligência e até violência. Diante da recusa, o rei, em sua infinita bondade, estende o convite a todos, tanto os maus como os bons, para que a sala das bodas se encha. A universalidade do chamado divino aqui é patente. Mas a parábola de Jesus guarda uma parábola dentro da parábola, a do homem sem a veste nupcial. Ao adentrar o salão, o rei encontra um convidado que não se preocupou em vestir-se adequadamente para a ocasião. A pergunta do rei é direta e penetrante. Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? São Mateus, capítulo 22, versículo 12. A resposta do homem é chocante em sua ausência. Ele ficou em silêncio, ou no grego original, ele afimou que significa literalmente ser amordaçado, silenciado. Esse silêncio não é um silêncio qualquer, é um silêncio pesado, é o mutismo daquele que recebeu o dom da presença no banquete, mas não permitiu que esse dom o transformasse verdadeiramente. É a manifestação de uma profunda incoerência e superficialidade. A veste nupcial, do grego edema gamou, é, portanto, muito mais do que um mero traje. É o símbolo da nossa disposição interior, da nossa conversão, da nossa nova vida em Cristo Jesus, da nossa caridade. A tradição da Santa Igreja, por meio de grandes pensadores como Santo Agostinho e São Gregório Magno, eles interpretaram essa veste como a própria caridade, caritas. Sem a caridade, mesmo com a fé e uma participação exterior, nós não estamos verdadeiramente vestidos para a comunhão plena com Deus. O Catecismo da Santa Igreja ratifica essa verdade ao afirmar que a veste nupcial é a pureza do coração que a fé produz e a caridade adorna. A indignação do rei, aqui no versículo 7 do capítulo 22, é a dor de um amor que se depara com ingratidão. É a dor de um amor que se depara com a recusa da verdadeira transformação que o convite divino propõe. Em aparente contraste, a primeira leitura nos oferece um vislumbre, ainda que complexo, da radicalidade da resposta ao chamado divino. A história de Jefté e sua filha no livro dos Juízes, no capítulo 11, versículos do 29 ao 39a, poderia dizer que é uma das narrativas mais difíceis da Sagrada Escritura. Jefté faz um voto impetuoso ao Senhor, em hebraico neder, prometendo sacrificar a primeira pessoa que sair de sua casa para saudá-lo se vencesse a batalha. Tragicamente, é sua única filha quem o encontra. É crucial reafirmar que não podemos justificar nenhum sacrifício humano, nem muito menos a imolação cruenta de nenhuma parte, nem de nós mesmos, nem dos outros. A narrativa de Jefté é primariamente um alerta contra os votos impetuosos e as promessas feitas sem discernimento. Diante do desespero do pai, sua filha responde com uma aceitação que nos desarma e nos convida à reflexão. Pai meu, se fizeste um voto ao Senhor,
faze de mim segundo o que saiu da tua boca. Juízes capítulo 11, versículo 36. Sua disponibilidade para cumprir o voto, por mais doloroso e incompreensível que fosse humanamente, revela uma entrega total. É uma relação livremente aceita, que a envolve totalmente e serenamente. Ela, ao contrário do convidado mudo da parábola, não se cala diante da exigência, mas a acolhe com uma profundidade assustadora de obediência e de fidelidade. A filha de Jefté veste a consequência do voto do pai com uma adesão radical. Meus irmãos e minhas irmãs, qual a ponte então entre esses dois relatos tão distintos? Veja, o que realmente faz a diferença não é se somos chamados na primeira ou na última hora, mas o que acontece no íntimo do nosso coração como caminho e processo de crescimento e de transformação. Enquanto o homem sem a veste nupcial permanece mudo em sua superficialidade e autossuficiência, a filha de Jefté, em sua trágica obediência, ela manifesta uma profundidade de aceitação que, embora em um contexto singularmente problemático, aponta para a radicalidade da resposta que Deus espera de nós. O convite de Deus é para uma festa de alegria, para uma festa de vida em plenitude. Mas essa festa exige de nós uma transformação, uma vestimenta espiritual. Não é uma veste que podemos comprar ou fabricar por nós mesmos, mas uma que nos é oferecida pela graça divina e que exige nossa adesão total e nossa colaboração. É a veste da fé, que age pela caridade, da conversão contínua, da docilidade ao Espírito Santo, da prontidão em acolher e sermos transformados pelo dom. A compreensão dessa veste nupcial ecoa profundamente nas exortações de São Pio X, o Papa da Eucaristia. Em sua profunda solicitude pela santificação dos fiéis, o Papa Pio X buscou reavivar a vida cristã através da digna e frequente recepção da Sagrada Comunhão. São Pio X, ele recordava que o convite ao banquete eucarístico, que é o ápice da nossa fé e a antecipação do banquete eterno, requer uma alma adornada com a veste nupcial, as vestes da graça e da caridade. Ele nos exortava a nos aproximarmos da Sagrada Comunhão, não por costume ou por superficialidade, mas com uma consciente purificação e, diria, um desejo ardente de união com Cristo. Suas palavras nos lembram que a veste espiritual é essencial para que o alimento divino seja para a nossa santificação e não para o nosso juízo. Ele desejava que os fiéis não fossem como aquele convidado sem a veste apropriada, que permaneceu mudo, sem defesa, sem a pureza necessária diante do Rei e do banquete nupcial de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor ilumine o mais profundo da nossa alma e assim nos deixemos revestir verdadeiramente pelo convite que nos é dado, nos é dirigido. Que tenhamos corações abertos e generosos e respondamos ao chamado de Deus, colaborando para que a alegria do reino se espalhe e dê a todos esperança e ímpeto para uma vida em plenitude e também corresponsabilidade pela felicidade de todos. Uma abençoada quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.